Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia. É incrível, eu não poderia deixar de fazer mais um vídeo hoje, em decorrência do que aconteceu ontem. É um absurdo. A gente não tem nem argumento para justificar a derrota de ontem e o vexame, né? Porque parece que o Flamengo só resolve jogar mais ou menos no Maracanã perante sua torcida. Existe um monte de erros, muitos erros. Nós deixamos o Bragantino ontem fazer 36 finalizações e graças ao Matheus Cunha, que nós não tomamos de mais. 4-0 ficou barato ontem no jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo não, que o Flamengo não jogou. É claro, existem várias razões, várias justificativas que nós como torcedores, a gente assistindo o jogo, a gente percebe uma série de coisas que poderiam ser consertadas, mas que infelizmente o futebol hoje em dia está meio misterioso. A gente não sabe qual é o pensamento dos jogadores, se existe uma aceitação ou se não existe. Eu sou do tempo que o Flamengo jogava com um elenco bem inferior que eu digo assim, de valores que é considerado hoje. Os jogadores hoje do Flamengo são jogadores de milhões, não é de cruzeirinhos, não, são de milhões. E eu não vejo também, é claro que a gente precisa usar um pouco a razão e deixar a emoção de lado. Eu sou flamenguista. Ontem eu participei da live do meu amigo Isailton e conversando com o Isailton e com o Mauro, eu comentei que eu não queria que acontecesse, mas que ultimamente era normal que todas as vezes que o Flamengo tinha um período de descanso, ou seja, período para poder treinar, quando voltava pior. Tinha duas coisas que vinha acontecendo muito, isso que eu comentei. Quando os nossos adversários do Campeonato Brasileiro também vacilavam e perdiam e davam uma brecha para o Flamengo encostar, o Flamengo também jogava mal e perdia. Até ontem, falando com o Isailton, eu falei que eu ia bater na madeira e gostaria que eu estivesse errado. Mas infelizmente aconteceu o que vem acontecendo quase que sempre. Quando o Flamengo tem tempo para treinar, eu não sei o que acontece, porque de antigamente os repórteres, e eu sou do tempo até de radialista, ontem ainda conversamos com o Mauro, no tempo que o radialista entrevistava o jogador podia falar à vontade, hoje não pode falar, hoje as entrevistas, mesmo as entrevistas que são feitas após os jogos, são programadas, as perguntas são perguntas que são quase que ordenadas para serem respondidas, se for alguma coisa fora do que está listado não responde, é mais ou menos assim. Então não existe uma liberdade de expressão dos jogadores, tanto que a gente percebe os jogadores hoje em dia em campo, mesmo quando conversam com outro ou conversam com o árbitro, o mesmo árbitro, eles põem a mão na boca para a gente não fazer a leitura labial. Então é um absurdo o que vem acontecendo. Eu vou culpar todo mundo. Eu não vou chegar aqui e queimar somente o São Paulo. Ele errou como ele vem errando. Mas existe uma coisa que nós chamamos de respeito por isso aqui, ó. Respeito pelo manto sagrado, respeito pelo Flamengo, pela entidade, respeito pelo emprego, porque os jogadores, eles são funcionários do clube. Veja bem, nós temos 11 jogadores bons, considerados craques que conhecem do futebol. Se o esquema do técnico não está dando certo no jogo, entre os jogadores, eles poderiam ter a decência, desculpe a palavra, mas é verdade, a decência, a vergonha de falar, espera um pouco,
não está dando certo o que o técnico falou, vamos fazer o seguinte, vamos jogar a nossa moda, entendeu? E vamos dar um jeito nisso. Eu já vi muito disso na minha vida de torcedor. Conheci vários clubes, vários times no Brasil, que o técnico era uma figura decorativa, não estou dizendo no caso que o São Paulo o seja. Mas eu cheguei a ver times bons que o técnico era uma figura que não tinha conhecimento de nada, mas os jogadores tinham. Então o que eles faziam? Eles resolviam. Mas por quê? Uma das razões que eu gosto de lembrar os mais jovens é que hoje nós não temos um comando no time. De antigamente, os capitães das equipes, eu não vou mencionar nome porque eu vou acabar deixando alguns de fora e vou cometer injustiça, mas os capitães de equipe, que eram colocados com a faixa de capitão, eles eram líder da equipe mesmo. E quando houvesse alguma falha de informação do técnico, ou quando o técnico não estava mais em condição de colocar o time para jogar naquele momento, o capitão resolvia o problema, chamava os jogadores e eles resolviam. Nós temos, se pegar a história, vocês vão ver que tem vários capitães da época que resolviam o problema em campo. Os próprios jogadores resolviam porque tinham hombridade, tinham vergonha. Agora, eu não entendo, sinceramente. O Flamengo é cheio de medalhões, é cheio de vaidade, cheio de egos. Poxa, e vai em Bragança Paulista, é claro, é difícil jogar lá, é difícil jogar em todo lado, desde que não haja vontade. O que nós vimos ontem, nós vimos uma bagunça. É claro, o São Paulo, ele fez na entrevista dele, que ele pôs o jogo para jogar, o esquema dele era 3-1-3-3. Então, comprovou o que eu tinha dito, não que eu quero me valorizar com as minhas informações, mas ontem eu falei que eu não era a favor dos três zagueiros. Então, os amigos que estavam na live falaram que não era, que os três zagueiros já funcionou no Flamengo. Não funcionou nunca. Ontem eu tinha dito que se fosse eu, em vez de colocar o Léo Pereira como terceiro zagueiro, eu colocaria o Felipe Luiz para dar mais uma força na lateral. Mas ele não fez isso. Ou então, o erro é do São Paulo também. Mas eu também não vou dizer que o erro é somente do São Paulo. Eu continuo a dizer que é uma vergonha. Poxa, um time que faz 36 finalizações. O Flamengo ontem, ninguém jogou bola. É claro, eu joguei bola. E eu via muito craque, eu não era um craque, mas eu via os craques que jogavam comigo, que às vezes não tinha um lateral direito, ele era lateral esquerdo, mas o técnico pedia para ele ir para a lateral direita, ele ia e jogava bem. Ontem mesmo nós estávamos conversando na live sobre o Leandro. O Leandro jogava num monte de posição. O craque, quando é bom, ele joga em qualquer posição. Ontem mudou a posição do Gerson, acabou o Gerson. Ontem nós ficamos com o Thiago Maia no meio sozinho. Ele colocou o Everton, o Ribeiro e o Gerson, como se fala, deixou ele mais para trás, mais para frente, mais para trás, mais para frente e não deixou em nenhum lado. Agora eu pergunto, tudo bem, nós pegamos o Gerson e o Everton como volante. Poxa, com a categoria que tem o Gerson, vai dizer para mim que pelo simples fato de mudar um pouquinho sua posição, ele já não joga mais nada? Não acredito, eu não acredito. Pode, quem quiser contestar o que eu estou falando, pode à vontade, mas eu não acredito. O jogador, quando ele é craque, não vai ser 1 centímetro para um lado ou para o outro que ele vai deixar de jogar. Onde o Jefferson desapareceu. Na verdade, todo mundo desapareceu, ninguém jogou bola. Por quê? Porque o São Paulo falou que era 3-1-3-3. Tá bom. Então arrume em campo. O mesmo São Paulo falou na entrevista que o pessoal não estava entendendo
coletivamente, como que não pode estar entendendo coletivamente? Nós tivemos 10 dias para treinar. Então, o que eu acredito também é que os jogadores não estão querendo. Não existe outra explicação. O elenco do Flamengo, uma categoria que tem os jogadores, de repente não joga mais nada. Aí eu pergunto, será que eles estão escolhendo o jogo? Ou será que eles estão escolhendo o campeonato? Ou será que eles também já estão escolhendo outro técnico? É o 7º. Quem deu certo? O Jorge Jesus, porque conseguiu, sei lá, entrosar, ter um entendimento melhor com os jogadores, e o Dorival. E o Dorival também foi até um certo ponto, porque depois já não deu mais certo. Então, eu não vou chegar aqui, fazer um vídeo e falar, não, vamos queimar o São Paulo. Não é questão de queimar, é questão de entrosamento, de conversa, de entendimento. E uma coisa mais importante, não é somente a conversa, é simplesmente uma coisa que vale, que é isso aqui, ó, honrar a camisa, honrar o salário, honrar o clube, honrar a entidade, honrar os torcedores, porque os torcedores querem ver o Flamengo jogando bem. Perder ou ganhar, isso aí faz parte. Agora, o que não faz parte, a gente vê o jogo que nós vimos ontem. Olha, eu torno a repetir, nós, Flamengo ontem não tomou uma goleada graças ao goleiro. Porque nós ontem, se ficasse 8-0, era pouco. E o que acontece? Nas substituições, ele errou. Tirar o centroavante, o Pedro não estava bem, tudo bem. Mas o Pedro é um centroavante, ele pode resolver de um momento para outro. Agora, ele tirou o Pedro, depois colocou o Bruno Henrique para o lado direito, para o lado esquerdo, e colocou o Cebolinha para o lado direito. Não resolveu nada, não mudou nada. Mas também não mudou nada, não é somente porque o esquema está errado, o sistema de jogo está errado, o posicional está errado. É porque os jogadores, no português, os jogadores não estão querendo nada. Pode ter certeza que é isso. O meu vídeo está aí. Quem não concordar comigo pode falar, não tem problema. Eu aceito, porque tudo é uma questão de opinião. Eu não tenho nada como comprovar porque eu não estou lá dentro. Mas o que a gente assiste, o que a gente vê, é inexplicável. O Flamengo veio de 10 vitórias. Mas as 10 vitórias também, claro, o torcedor vive de vitória, vive de alegria quando ganha. Mas as 10 vitórias que nós tivemos, para mim não me convenceu que o time estava acertado. Porque o time, quando está acertado, não precisa vir de 10 vitórias. O que importa é o time jogar bola. E o Flamengo não está jogando. Mudar todo o time, eu não sei se seria isso. Porque nós não vamos mandar todos os medalhões embora, não é assim. Mas que precisa ter uma reformulação, tem. O que eu acredito é que tem muito jogador que considera e ele acha que já ganhou tudo e fica por isso mesmo. Mas quem vive de passado é museu. O Flamengo ganhou tudo, mas ganhou tudo e precisa continuar ganhando. Será que os jogadores não têm consciência disso? Será que não tem a responsabilidade? Será que não dá vergonha no jogador e a Bragança Paulista tomou um 4-0 como tomou e não, ainda ter tido uma sorte de não tomar mais e ninguém jogou bola? Será que é só o São Paulo que está errado? Ou será que é um conjunto de coisas? Será que o São Paulo, porque ele pôs 3-1, 3-3, acabou? Então ninguém sabe mais jogar bola? De repente? Não é bem assim. Quem jogou bola sabe o que eu estou falando. Um jogador, uma equipe, quando tem um técnico que é fraco e a equipe é boa, eles também se ajustam. Não vou dizer para você que ontem viraria o jogo e ganharia, não, mas poderiam jogar, mas ninguém jogou. O São Paulo não entra em campo para errar chute. O São Paulo não entra em campo para dar moleza para o adversário, onde ninguém acompanhava. Na verdade, o que eu vi ontem parecia
quem chegasse, que aquele time de camisa preta que era o Flamengo. Parecia que o Bragança Paulista, o Bragantino, né, de Bragança Paulista, parecia que ele era o Flamengo. E o outro time era um time comum. Mas ontem o time comum chama-se... Ontem o nome do time comum era o nome de Flamengo. Nós não jogamos nada. Parecia um time de... Olha, nem eu conheci, que eu joguei na Várzea, conheci muitos times bons da Várzea. Eu te garanto que se pegasse um time daqui de Santos bom da Várzea e colocasse lá para jogar com o Bragança, não vou dizer que iria ganhar do Bragantino, mas iria fazer muito mais bonito do que o Flamengo fez ontem. É uma vergonha, eu estou envergonhado, continuo, é claro, como todos, nós continuamos torcendo para o Flamengo, mas precisa ter uma reformulação, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa conversar. O que está faltando é um comando do departamento de futebol, porque esses jogadores, ninguém são chamados a atenção, esse vexame ali aconteceu e vão vir outros. Nós já passamos, em 2023, foi o ano que eu me lembro de futebol, onde nós tivemos muitos vexames, com times, eu não vou falar times medíocres, que eu não tenho esse direito de falar, mas com times que eram inferiores ao Flamengo, ganharam do Flamengo, apertaram o Flamengo. O Flamengo está sendo zero, como se fala, o zero e vezeiro no que ele está fazendo, acontece sempre. Não foi ontem, não foi privilégio de ontem, ele vem fazendo há muito tempo. Então, não tem um comando dentro de campo, não tem um comando dentro de campo. Um quer ser mais medalhão do que o outro e acontece isso, ninguém resolve. Agora, falta um nome que é muito importante, chama-se hombridade. Hombridade, caráter e vergonha. Não é só chegar no fim do mês, ir lá no banco e pegar o salário. É honrar a camisa, honrar o emprego que eles têm, porque eles são pagos religiosamente. Olha, eu vou dizer, nem na época que o Flamengo andava ruim dos bolsos e não pagava direito, o time não jogava desse jeito. Tá aí, pode ver, pode pegar vídeo dos jogos antigos, não precisa ser muito antigo do meu tempo, não, mas de 8, 9 anos, nesses 38 anos, onde eu fiquei esperando que o Flamengo fosse campeão de uma Libertadores, que pegasse um título internacional, continental, ou sul-americano, algum título. O Flamengo, eu nunca tinha visto uma tão má vontade que nem eu tenho visto ultimamente no Flamengo. Eu brinco até com o pessoal que eu participo da live, que eu falo, será que hoje eu vou precisar tomar maracujina? Ontem foi um dia. A gente não via nada. A gente sentado na frente da televisão, vendo o quê? O Bragantino. Com todas as honras para eles, porque eles tiveram uma raça, uma vontade, uma determinação. E olha, gente, ontem o Bragantino estava desfalcado de 11 titulares. Imagine se viesse completo. Nós íamos tomar o quê? De 10-0? Porque ontem, se o jogo não acaba, a gente tomava mais. Porque não tinha uma marcação, ninguém acertava, ninguém marcava. E nós ficamos agora na culpa do técnico. Será que nós ficamos 10 dias para treinar um time, um descanso? Porque o São Paulo reclamava que não tinha descanso e que não tinha tempo para treinar. Será que nós treinamos esses 10 dias simplesmente chutão para frente? O que aconteceu ontem? O goleiro e os zagueiros chutavam para frente, ninguém pegava, o jogador do Bragantino pegava, armava a jogada, vinha jogando e ninguém marcava ninguém, toma. Foi o que aconteceu. Então, gente, não é simplesmente, a gente não tem de simplesmente reclamar do técnico, é minha opinião. Quando nós tivermos um departamento de futebol que tenha capacidade, que tenha moral de chegar no vestiário e perguntar para os jogadores, escuta, o que está vendo? Alguém aqui não está contente? Quer ir embora? Já falei isso várias vezes. Mas será que nós temos uma diretoria que tem essa moral? Será que temos? Enquanto não tiver, vai ser isso. E agora?
E domingo contra o Santos. O Santos está mordido. Por quê? Passou aquele problema grave na Vila e vai jogar com os portões fechados. Se o Flamengo vir aqui para Santos, para jogar na Vila Belmiro, com esse joguinho que foi ontem, amigos, pode preparar a maracujina, porque vai ser outra vergonha. Eu espero que não, eu bato na madeira que eles acertem. Agora, precisa, de fato, que tenha vergonha na cara. É isso que precisa. A pessoa precisa entender uma coisa importante, que isto aqui, gente, é Flamengo. A hora que eles perceberem isso, talvez tenha um jeito. Se não, será que nós vamos virar terra arrasada? Eu desejo a todos um bom final de dia e que domingo a chave mude um pouco, porque está feio o negócio. E a todos os meus amigos, muito obrigado por assistir a minha live, desculpe, o meu vídeo, e deixe o seu like. Inscrevam-se no canal para dar uma força, que eu quero ver se eu chego a 500. Eu não tenho muita pretensão, porque eu não sou uma pessoa importante, eu sou um torcedor que sofre com o Flamengo. Graças a Deus, tive muitas alegrias no Flamengo, mas a gente ultimamente vem sofrendo porque a gente não sabe o que está acontecendo. O futebol é uma caixinha de surpresa e o futebol do Flamengo é uma surpresa bem maior, porque nós, os torcedores, infelizmente não sabemos de nada. Nós simplesmente passamos essas vergonhas e ficar aguentando agora as gracinhas dos antes. E vamos fazer o quê? Mas, como eu digo sempre, isso aqui é Flamengo. E vamos esperar que melhore, porque sempre a esperança é a última que morre. E nós já passamos tantas tristezas no Flamengo, vamos ver se a gente começa a ter um pouco de alegria, tá ok? Obrigado a todos por assistir de novo, eu peço que dê uma força e saudações rubro-negras.